Somos Dédalus Cast, mais um projeto do Instituto Dédalus de Psicanálise. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista e diretora aqui do Instituto Dédalus. E estamos gravando uma série de programas em comemoração ao aniversário do nosso querido Freud, né? Eu estou aqui com a Vessia e com o Douglas. Vamos trazer o caso do pequeno Hans, mas eu queria primeiro que os nossos convidados pudessem se apresentar. Vessia, fala um pouquinho aí de você, sua atuação. Olá, Ana, um prazer enorme estar aqui. Também faço parte da casa, né, da pós-graduação em teoria psicanalítica. Sou psicóloga, sou psicanalista. Tenho mestrado e doutorado em psicologia e pós-doutorado em políticas públicas. No momento atuo tanto na área clínica quanto hospitalar. Eu sou Douglas, prazer estar de volta. Psicólogo clínico, psicólogo escolar, psicanalista infantil. E vamos falar do Hans, né? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso caso aqui que o Freud nos trouxe, né? E quando eu convidei os dois, tem essa ideia de poder trazer como é que é a clínica da infância. E começa com o Freud, né, analisando, né, e trazendo o pequeno Hans. Aí fala um pouquinho sobre como é que foi, né, essa história do pequeno Hans, o que ele traz. Tá. Nós podemos encontrar esse caso no volume 10 das Obras Completas de Freud, na versão em português. Ele foi trabalhado em 1910 e publicado em 1909 e publicado em 1910. E aí é um caso clássico para a gente pensar a teoria sexual infantil. E aí a psicanálise nos ensina que o homem psicanalítico não é senhor em seu próprio castelo. Então o Hans, ele traz para nós, ele funda a psicanálise infantil. E é um caso que foi acompanhado por Freud. Ele teve 2 encontros com o pai do pequeno Hans, porque ele trabalhava com Freud, ele era interessado pela psicanálise e participava em Viena das quartas-feiras de psicanálise. E trouxe algumas observações e preocupações acerca do seu filho de 5 anos, que apresentava alguns sintomas a nível sexual. Então, Freud teve a preocupação em escutá-lo, mas também orientá-lo na questão da educação sexual infantil. Então, o pequeno Hans, a priori, ele traz o medo de cavalos. Né? Ele, em Viena, era clássico, né? Charretes e cavalos. Então, em algum momento, ele apresenta o medo de sair de casa e dos cavalos. E aí o pai se preocupa com esse sintoma porque o Hans começa, então, a apresentar o medo de estar junto de outras pessoas e sair na rua. E, nesse sentido, o Hans começa, então, a questionar o que ele chama do fazedor de xixi. Né? Ele começa a olhar nos animais, na figura do pai, na questão do nascimento da irmã Hannah, que para ele também foi um grande acontecimento, onde ele começa a observar, e é bem clássico da clínica infantil, né? A diferenciação sexual infantil, onde ele percebe que o pai tem um pênis, ele tem um pênis, o cavalo tem um pênis, mas ele questiona, e minha mãe? E a Hannah? E se eu perder o meu fazedor de xixi? E o meu pai, ele pode perder o fazedor de xixi? Então, esse complexo né, esse complexo está em torno da castração, né, e da relação dele paterna. É interessante falar desse caso, começar falando sobre quais são os mecanismos psíquicos envolvidos nele, né? Uhum. Tem a questão do deslocamento, né, da figura do pai para um cavalo. Tem a questão da formação do sintoma, que é a fobia como uma solução inconsciente de resolução, eu diria, do conflito psíquico. E o recalcamento, né? Os desejos sexuais ali sendo recalcados e retornando em forma de fobia. Então, é um caso muito interessante. A gente aqui, brincando no começo, pode-se falar que talvez seja o primeiro caso online da história, né? Porque, como ela falou, foi um caso que foi analisado à distância por intermédio de cartas. E é interessante a gente falar isso numa época daquela e com a questão da criança. Hoje em dia está muito em voga essa questão do brincar e como que esse brincar auxilia na análise infantil.
e como ele foi... falar de Freud é um tanto quanto redundante na genialidade dele, né? E o quanto foi genial o manuseio clínico dele, mesmo à distância, intervindo numa criança, né? Identificando algo que parece ser muito comum, eu diria. Enquanto a Vessia traz o caso do Hans, eu queria fazer um paralelo com o caso clínico meu. Fazendo uma alusão, eu achei muito pertinente quando você me falou do Hans, que eu até tinha falado, né? Vamos falar do Hans. Ah, não, mas já tem alguém que vai falar, então a gente fala junto e tal. Não, traz um caso. E curiosamente, é um menino de 6 anos e que ele tinha uma dificuldade imensa de passar pelo portão da casa. E como aquilo era difícil. E aí a gente vai ver ao longo do desenrolar do caso algumas peculiaridades, como é importante e significativo a fala, às vezes, de um pai para com um filho naquele momento da castração. Isso é uma coisa que eu pego muito na clínica, de o quanto que impacta as palavras, e nós psicanalistas sabemos mais do que o senso comum, o impacto das palavras sobre algumas questões, principalmente na infância. No caso específico do meu paciente, em algum momento ele traz a fala que o pai falava que se ele transpusesse o portão, ele poderia não voltar mais. Ou seja, na fantasia, no universo fantasioso de uma criança, isso é muito impactante, né? Sim. Em algum momento, eu não lembro agora, mas tem isso. E vem Hans, da figura, né, do pai, né? Sim. Então, vem aí dessa palavra que tem um interdito de alguma forma, né? A gente vamos ficar fazendo esse paralelo, que é bem interessante, né? Mas como é que inicia, né, essa fobia do Hans? Assim, como é que na história que o pai vai conversar com Freud e a partir das cartas e de alguns encontros, ele começa a contar o que ele acha como é que foi que iniciou. Tá. Então, o enigma, né? O enigma desse caso, e o Freud vai questionar exatamente, né, o porquê o medo dos cavalos, né? O que o cavalo tem a ver com isso? Porque ele faz uma relação, e aí o Hans, ele vem 2 vezes no consultório do Freud sendo trazido pelo pai. Então, a relação fica terapêutica entre Freud, o pai e o menino, né, de 5 anos. Então, nesse momento, o Freud vai questionar o porquê, simbolicamente, os cavalos, né? Então, a primeira ameaça de castração da fobia dele é representada pelos cavalos numa relação com o pai. E é curioso quando você fala, porque o Freud, e é muito interessante a gente pensar a clínica infantil, na atualidade, sobretudo, que o Freud pede para ele desenhar um cavalo. E aí ele desenha um cavalo e faz um rabisco, né, na boca do cavalo, e aí o Freud genialmente coloca, mas isso não seria, Hans, o bigode do seu pai? E aí naquele momento o Hans estabelece uma transferência positiva com Freud, diz que cara genial, né? Ele está conseguindo interpretar... Alguém me entendeu, né? E ele está conseguindo interpretar a minha relação paterna, né? Onde esse bigode é o bigode do pai, porque em algum momento ele vai lá no encontro com os cavalos e o cuidador diz assim, cuidado, não coloque sua mão na boca do cavalo, porque ele pode te morder. Então, ele começa a fantasiar, porque é um caso clássico de fantasia infantil, como você colocou no seu caso clínico, né? Então, esse caso, ele funda a fantasia infantil. Então, o medo de cavalos, o medo da castração, né? Eu tenho um fazedor de xixi, o meu pai tem um fazedor de xixi, a Hannah não tem, minha mãe não tem. E qual é o risco de perder o meu fazedor de xixi? Né? Então é interessante porque, até para nós psicanalistas na atualidade, o Freud, ao pedir para o Hans desenhar e ali ele simbolizar, ele também está nos ensinando, né, como fazer a clínica infantil, né? A partir do rabisco, a partir do desenhar. E aí isso ficou para nós psicanalistas na atualidade um dos veículos para o trabalho da clínica infantil. Né? Então, esse primeiro momento é a fobia do cavalo, e aí o Freud vai interpretar junto ao Hans e ao pai, né, essa problemática, esse enigma do porquê o medo de cavalos. Porque essa primeira fobia, e aí ela vai
sendo trabalhada, e a gente sabe na clínica o quanto que isso é importante, né? Essa questão da fobia, que ela pode ser deslocada para outros objetos. Então, o nascimento da irmã, o parto, porque naquele momento os partos eram realizados em casa. Então, porque teve uma cena, né? Tem uma cena, ele presencia o sangue, a bacia suja de sangue, o nascimento da irmã. Então, aquilo também chega como mais um potencializador da fobia dele, né? E aí o Freud começa a interpretar, né, diante das orientações que ele pôde fazer a essa família, e eu achei curioso, porque a mãe do Hans fez algumas sessões de análise com Freud. O pai era interessado em psicanálise, participava em Viena das quartas-feiras, né, de orientação psicanalística, mas a mãe do Hans foi paciente do Freud. Então, Freud ele pôde ter, né, essa visão mais ampla dessa questão familiar. Dessa história, né, da família, né? Familiar, como dizem os psicanalistas. E eu acho interessante como é importante, obviamente que identificar que o paciente é a criança, mas identificar também que existem outros pontos de vista dentro do contexto familiar e que fazem toda uma diferença quando você junta esses contextos para entender a angústia ou a fobia ou o que quer que seja que o paciente, que a criança traz, né? Teve essa preocupação do pai, né? Que isso foi um ponto importante, né? De olhar para aquela criança e saber que não estava normalizado, né? O fato dele não querer sair. Então, teve uma preocupação. E eu acho isso muito interessante, né, nos dias de hoje, né? É exatamente ver o profissional que vai escutar essa criança, né? E não simplesmente, né, tipo assim, vamos tirar esse sintoma, né, da nossa frente, porque isso nos faz mal, né? Que vira um sintoma familiar, né, nessa questão, né? Tem esse caso, ele traz muito, né, para o estudo da sexualidade infantil, né? Como a gente estava trabalhando a questão do deslocamento, né, na fobia, né, dessa imagem, né, do pai, que ele não podia ter, né, como é que eu posso, né, passar para esse pai o medo que eu tenho, né, então eu vou para o cavalo. Mas quando tu coloca essa questão do portão, né, a gente pensando nisso, como é que tu vê também essa questão do deslocamento, né? Eu acho que passa muito, como eu disse, pelo que se é falado e o quanto que a gente subjuga uma criança na questão do entendimento. Sim. Porque a criança ela está na fase da construção da linguagem, do entendimento das questões. E às vezes, eu costumo dizer, às vezes, que os pais olham para as crianças e eu acho que a gente tem essa tendência de olhar para a nossa criança quando a gente vê uma criança. E só que com a diferença da linguagem. A gente caminha sobre os rastros da nossa infância, mas ao longo do tempo essa linguagem vai fazendo com que a gente elabore, de uma certa forma, as questões que vão aparecendo. E aí eu costumo dizer que é muito fácil para a gente, enquanto adulto e infantil ao mesmo tempo, olhar para uma criança e querer que ela faça tal qual a gente. E, na verdade, eles têm o entendimento, eles têm as questões, mas da forma deles ainda, não com tanto de linguagem que a gente tem. Então, é interessante a gente ver esse movimento. Por exemplo, no caso do meu paciente, a questão do portão. Ele trouxe um desenho uma vez, eu pedi, desenha aí então esse portão. Aí ele fez um portão enorme de um lado da folha. E aí do outro lado da folha, ele fez uma chave. E ele disse que essa chave era mágica. Que era através dessa chave mágica que ele conseguia ir e vir e conseguia atravessar o portão e superar a barreira do que o pai disse. A chave mágica era a mãe. Porque era pela mãe que ele ia e voltava. E o pai dizendo, qualquer hora você pode ir e não voltar mais. Ele estava... A cultura que a gente fez parte da nossa
vida infantil, a questão do medo, né? Ali são gerados os primeiros traumas, né? Você não faça isso porque não sei o quê. Se você pegar muito no seu pipi, ele vai cair, não sei o quê. Isso são tudo coisas que, para um adulto, ele acha que é normal, que é tranquilo, mas para a criança que está escutando aquilo e está tentando entender o mundo, ela vai representar aquilo fantasiosamente com as armas que ela tem, com o que ela tem ali já no HDzinho dela, né? E geralmente não é suficiente. Aí vem toda a fantasia, toda aquela avesso, aí vem a fobia, vem uma série de questões. E o próprio caso clínico, ele apresenta exatamente o que você está falando, né? Porque o Freud também consegue simbolizar que quando ele tem medo de perder a mão que ele pode colocar no cavalo, né? Na boca do cavalo, ou ele tem medo de perder o fazedor de xixi dele, que tem uma passagem no caso que a mãe também coloca. Tire a mão, ele está fazendo as descobertas, porque é um caso de descobertas sexuais, né? E também de curiosidades infantis, como você bem disse, né? Bem próprio da fase. E aí a mãe faz esse movimento, tira a mão daí, senão vai cair o seu pipi. Então isso alimenta a fobia dele, né? E uma outra coisa interessante também, que nós como psicanalistas orientamos, né? É no momento que ele tem o contato do pai, que faz a viagem, numa viagem de férias, ele volta para trabalhar, e aí fica uma ambivalência na cabeça do Hans entre eu desejo esse pai perto de mim, mas também tenho um prazer que esse pai se distancie. Porque aí essa mãe pode cuidar de mim, né, me limpar, dormir com ela. E a gente sabe, né, que, falando-se da clínica infantil, não é interessante que a criança durma no quarto dos pais, na cama com os pais, porque isso pode sim alimentar a fantasia sexual dessa criança. Eu acho assim um grande barato, Ana, porque a gente está comemorando, né, aí agora em maio, o grande legado que o Freud nos deixa, né, porque ele traz a questão que ele foi muito debatido e combatido, porque imagina-se, 1909, 1910 e Freud falando de sexualidade infantil. Né? E aí a psicanálise também infantil se funda das fases psicossexuais da infância. E como isso é uma base para nós psicanalistas, né, que trabalhamos com a clínica infantil. Sim. Você já parou para pensar que o aniversário de alguém especial é uma forma de reconhecer que você seria muito diferente se essa pessoa nunca tivesse passado por sua vida? Então, de certa forma, quem amamos se torna um verdadeiro presente para nós. Sabe, dia 6 de maio é aniversário de alguém muito especial. Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O homem que mudou a história da humanidade através do seu pensamento, das suas ideias. Celebrar essa data é reconhecer o quanto Freud impactou nossas vidas, mesmo que você não o conheça. Meu nome é Sérgio Nicoletti, sou coordenador do curso de pós-graduação em Psicanálise Contemporânea do Instituto Dédalus e quero te dar um presente. Celebrando o aniversário de Freud, se você fizer a matrícula em nosso curso entre os dias 4 e 11 de maio, durante a semana de aniversário do Freud, terá isenção do valor da matrícula. Nossa pós começa dia 1º de junho e é 100% online e acontece em apenas um domingo por mês. Mais informações no site do Instituto Dédalus. Se presenteie com um curso que irá ampliar a forma de você ver o mundo.